Bom, começo primeiramente agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, é um grande prazer. E, bem, vou me apresentar brevemente. Então, eu sou pedagoga de formação, trabalho há 15 anos na área educacional. Nesse percurso, fiz uma pós-graduação em comunicação, uma extensão em análise do discurso pela PUC, e atualmente tem uma empresa, uma microempresa de educação que desenvolve projetos educacionais para desafios reais, que chama-se Tec Educa, e a gente concretiza isso por meio de diversas estratégias de aprendizagem, como cursos on e offline, formação de professores, projetos de responsabilidade social, produção de conteúdo, entre outras atividades. Então, se vocês quiserem depois me adicionar no LinkedIn, podem ficar à vontade. Bom, agradeço, então, a oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto, que é ser humano no mundo cada vez mais digital. Falar sobre ser humano no mundo cada vez mais digital pressupõe falar sobre educação, falar sobre aprendizagem, que são temas, assim, que eu gosto tanto, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que foi um prazer, é um presente para mim falar a respeito desse assunto, é também bastante desafiador. Então, nós poderíamos ficar aqui falando por muito tempo, né, a respeito disso, mas eu pensei aqui num recorte para trazer para vocês, e espero que seja significativo para vocês também. E aí, a gente começa do simples, né, que eu aprendi que quanto mais complexo é um assunto, mais da base, mais do simples a gente precisa começar. E a minha questão nesse momento para vocês é o que é ser humano? Obviamente que é uma pergunta que daria margem para uma série de possibilidades de respostas, mas eu gosto sempre de puxar a etimologia das palavras, e o humano, no dicionário, é aquele que tem consciência. E isso é muito interessante, porque consciência é algo que não nos é dado pela natureza de uma forma inata. A gente não nasce com consciência, nós nos desenvolvemos enquanto seres conscientes por meio das experiências que a gente tem na vida. Então, de uma forma, assim, bastante didática e breve, dentro de uma perspectiva socioconstrutivista, que é a linha que eu sigo, nós somos seres biológicos, né? Então, nascemos unicamente instintivos, tal qual qualquer outra espécie animal, e que desenvolve as suas capacidades humanas por meio da interação que estabelece com o meio. Interação essa, principalmente por meio da relação com as outras pessoas. Então, nós somos os únicos seres que produzimos sentido para as coisas por meio, de uma forma muito natural, por meio de uma ação lúdica. Então, a gente pode dizer que a gente tem na nossa natureza psíquica a perspectiva do homo ludens, né, que é aquele ser que brinca, que se entretém. Então, assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que nós, seres humanos, nós somos seres de extrema complexidade, que somos seres integrais e integrados ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Dentro da gente existem várias caixinhas, e aqui no caso estão representadas por bolinhas, né? Que nós somos, ao mesmo tempo, seres biológicos, ou seja, instinto de sobrevivência. Nós somos seres psicológicos, seres que produzem emoções a partir das vivências que a gente tem, seres cognitivos, ou seja, seres intelectuais, e seres sociais, que dependem do outro para viver. Muito bem. Esse ser integrado, ele se desenvolve por meio de experiências de aprendizagem informais, ou seja, as experiências que a gente tem no nosso cotidiano, com as pessoas da nossa família, enfim, e experiências de aprendizagem formais, que na nossa sociedade, a instituição que é destinada para isso, né, por excelência, é a escola. Muito bem, mas em sociedades de base capitalista, essa escola, com o passar do tempo, ela começou a ser destinada para os interesses do mundo do trabalho. Então, esse ser integral, ele foi deixado um pouquinho de lado, tá? E dentro dessa lógica das escolas, principalmente isso começou a acontecer lá no século XIX, na segunda Revolução Industrial, essa escola, ela começou a estabelecer relações que se similarizassem muito com o ambiente do trabalho, tá? Então, se a gente vê essas duas imagens, a gente pode até ver que, assim, elas são bastante parecidas, né? Então, digamos assim, a lógica do modus operandi que acontece nesses dois espaços é
é mais ou menos o mesmo, né? Então, são pessoas enfileiradas, tendo aí um líder, né? Cada um no seu espaço. No caso da escola, é o professor. E esse professor, ele tem como função transferir todo o seu saber, ele é como detentor, né, do conhecimento, transferir o seu saber para o seu aluno, que é interessante também buscar a etimologia da palavra aluno, que aluno significa aquele que é sem luz, ou seja, né, ele tem como função transferir a sua luz para o outro, de uma forma memorizada, repetitiva, né, dentro de uma lógica conteudista. Nesses dois ambientes, impera a lógica da obediência e da subordinação. Ou seja, tudo isso moldado de forma que atenda, né, aos interesses de uma sociedade capitalista, tá? Essas atividades que acontecem dentro da escola, né, nessa época, são atividades que elas não têm relação com o mundo real, né? Então, são atividades, fórmulas que são desenvolvidas dentro do espaço de matemática, da área de matemática, por exemplo, mas que ela não tem conexão com a vida prática. Muito bem. Esse modelo de escola, ele seguiu, né, a gente pode dizer que ele segue até hoje, de certa forma, na grande maioria das escolas, tá? Mas, na terceira Revolução Industrial, tem um novo acontecimento histórico que mexe com todas as estruturas sociais e a nível global, né? Que é o surgimento da rede mundial de computadores. Dentro desse acontecimento, acontecem várias situações, mas aqui no nosso caso, os mais relevantes é falar a respeito do surgimento da automação e da internet, né? Então, quando a gente tem dentro desse acontecimento o surgimento de máquinas que começam a fazer atividades que antes eram feitas pelas pessoas, né, por muitas pessoas, e vamos pensar assim, até de uma forma mais eficiente, veloz e assertiva, essa estrutura do mundo do trabalho, ela acaba se tornando frágil, né? Muito bem. Então, nesse cenário onde a gente tem máquinas que fazem hoje, cada vez mais, o trabalho que muitas pessoas fazem, né? Fica a questão, qual é o papel do ser humano nesse novo mundo do trabalho? Será que a escola, tal qual a gente conheceu, tal qual a gente conhece, é capaz de atender e de formar pessoas de forma que atendam às nossas necessidades atuais? Num mundo onde a gente tem um sistema comunicacional que é capaz de conectar qualquer ponto do planeta por meio de uma linha telefônica, e onde a gente pode levar os nossos trabalhos para dentro da nossa casa, será que esse formato de escola que a gente tem é um formato que atende ainda? Então, a gente precisa, né, é uma reflexão que ela não é nova, embora nesse momento de pandemia tenha se intensificado, principalmente com pessoas da área educacional, mas ela não data de hoje, né, ela já data de muito tempo e a gente está buscando estratégias para resolver isso. Ok, mas para a gente pensar qual é o papel do ser humano nesse novo mundo do trabalho, como desenvolver as capacidades intrinsecamente humanas, a gente precisa pensar qual é esse novo mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho, ele está inserido dentro de uma nova sociedade, um novo formato de sociedade, né? E qual é esse novo formato? É a sociedade da informação e do conhecimento, tal qual colocado por alguns estudiosos. Então, dentro dessa sociedade da informação, o conteúdo, né, o saber, digamos assim, que antes estava nas escolas, nos livros, nas universidades, nas empresas, ele passa a estar dentro desse ambiente digital, onde qualquer pessoa que tem acesso a essas novas tecnologias pode acessar esses conhecimentos de uma forma livre, e mais do que isso, né? Num cenário onde qualquer pessoa que tem acesso a essa rede pode acessar essa rede, acessar esses conhecimentos, pode também, nesse momento, ser produtor de conhecimento. Então, a gente entra aí numa era da colaboração, da produção de conhecimento. Nesse cenário, a gente tem uma invasão do entretenimento em todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que as pessoas entram nesse ambiente digital e começam a se unir nas redes sociais, essa invasão do entretenimento, ela invade todas as nossas áreas de vida. Então, a partir do momento que a gente leva esses
esse novo formato, né, de vida para todas as esferas, ou seja, caem-se as fronteiras, né, entre o que é vida pessoal, o que é vida profissional. Então, meu trabalho, ele está na minha casa, a minha casa está no trabalho, né, então, isso acaba se dissipando, então as pessoas começam a desejar sentir prazer nos seus trabalhos. Já que eu tenho que levar o meu trabalho para minha casa, eu quero não somente mais ver essa minha atividade profissional como uma fonte de renda, ela precisa também ser para mim uma fonte de prazer, de ludicidade. A gente retoma aquele homo ludens, né, que a gente falou no início da apresentação, tá? E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente entra na era do capital intangível. O que eu quero dizer com isso? Se antes o capital, o poder, ele estava em quem detinha os meios de produção, nessa sociedade, quem detém o poder é quem detém os melhores cérebros. E mais do que isso, quem detém os melhores cérebros e as cabeças com o maior brilho no olho. Pessoas que são capazes de identificar as novas demandas que surgem nessa sociedade, onde estão todos nesse ambiente digital. Então, as novas demandas, elas surgem do povo, né, digamos assim, das pessoas, e são disseminadas nessas redes. Então, quem detém o poder são as pessoas que têm os talentos, com brilho no olho, os melhores cérebros, que são capazes de identificar essas demandas e transformar isso em valor para a empresa que trabalha, para si, porque as pessoas também hoje desejam desenvolvimento pessoal e profissional, não somente fazer a mesma coisa até o fim da vida, e mais, trabalhos que gerem propósito para o mundo. Hoje, as pessoas não se contentam mais em fazer cada uma parte de um trabalho, né, de algo, de um produto que eu nem sei como fica no final, e muito menos quem vai consumir aquele produto. Então, nesse momento, a gente entra numa era da hierarquia, né? Então, se antes a gente tinha formatos empresariais com hierarquias muito rígidas, nesse momento, os trabalhos, eles começam a se realizar como se fossem em redes, né? Então, como que acontece agora essa dinâmica dentro do mundo do trabalho? São times diversos e interdisciplinares, ou seja, cada um com a sua expertise, todos juntos trabalhando em prol de um projeto que atenda da melhor maneira possível o cliente final. Então, são times que trabalham de forma colaborativa e como as demandas desse mundo VUCA, elas mudam a cada dia, as empresas agora veem muita vantagem em contratar pessoas, especialistas por projetos, que vêm, atendem essa demanda específica e depois migram para outros projetos. Esse novo formato de trabalho, ele começa, né, a se dar por meio de dados. O que eu quero dizer com isso? Hoje, as empresas começam a enxergar os dados como o novo petróleo. Ou seja, elas buscam fazer as suas tomadas de decisão cada vez mais baseadas em evidências e menos em achismos, digamos assim, né? Então, muito bem. Os dados em si não é hoje o grande desafio. Hoje a gente tem, com o avanço da inteligência artificial, uma possibilidade de ter acesso a dados, combinando cada vez mais um número maior de informações e com um nível de assertividade muito grande. Mas a questão que fica, pelo menos para mim, e aí eu queria compartilhar com vocês, é o que a gente faz com tudo isso, né? Esse é um ponto que mexe muito comigo, porque a gente ter a informação hoje não é o grande problema, o desafio, mas é o que fazer com isso, ou seja, como produzir insights, né? E aí, a gente começa a falar a respeito de diversidade no trabalho. E aí, vocês vão falar, agora ela enlouqueceu de vez, ela foi de dados à diversidade numa tacada só, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quem produz insights ainda são as pessoas. Então, a gente precisa ter um time diverso que consiga enxergar valor, ou seja, significado e intenção em cima desses dados. Tá? Então, a questão da diversidade e da inclusão, além das suas
dos seus ganhos que a gente tem, né, de uns tempos para cá e que são louváveis, o meu ponto aqui é falar sobre diversidade no trabalho como diversidade cognitiva. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu tenho um time diverso, um time com diversas pessoas, com pessoas diferentes, que conseguem ter um olhar diferente a partir das suas experiências de vida, dos seus valores, em cima daquelas informações, fazer uma leitura desses dados, combinando tanto os dados quanto os objetivos específicos da empresa, do projeto, as situações que são muito subjetivas que estão acontecendo naquele ambiente, maior valor a gente tem na geração do produto final que tem nesse momento. Então, seja ele conhecimento, seja ele um novo produto, um novo serviço, um novo negócio, seja ele o que for, tá? Muito bem. Bom, aqui a gente entra na questão das competências, porque quando a gente fala em diversidade no trabalho, a gente fala em diversidade cognitiva, a gente continua falando de aprendizagem. O que eu quero dizer? A gente precisa pensar que juntar pessoas e proporcionar a elas a melhor tecnologia possível não é o suficiente. Essas pessoas, elas precisam ser desenvolvidas para isso, né? Então, é um mito achar que de uma forma mágica você juntar pessoas o mais diversas possíveis e trazer para elas a melhor tecnologia, elas vão conseguir extrair valor desse momento. Não é bem assim. Então, a gente precisa desenvolver estratégias, situações de aprendizagem para essas equipes, para que elas possam desenvolver essas competências. Competências nada mais são, seja elas de qual ordem for, transferir uma determinada informação para diversas situações práticas, tá? Que combinam dentro dessas situações, desses desafios, uma série de variáveis, muitas vezes divergentes, antagônicas, envolvendo uma série de, às vezes até subjetividades. Isso é ser competente. E isso não nasce da noite para o dia, né? Então, quando a gente lê, né, os artigos com 5 dicas para desenvolver as competências. Isso é algo, assim, muito pontual, né, muito introdutório, porque desenvolver competências leva tempo. Então, para você conseguir desenvolver competências em uma pessoa, auxiliar, não é nem desenvolver, porque a pessoa que faz por si própria esse desenvolvimento, mas que você proporcione uma situação de aprendizagem que seja que proporcione o desenvolvimento dessas competências, você precisa introduzir uma cultura de aprendizagem nesses espaços. Dentro desses espaços, as pessoas precisam acessar experiências que sejam ricas, relevantes, que as pessoas possam errar e que elas tenham a possibilidade, que sejam, assim, que dialoguem com a rotina de trabalho delas. Tem um dado bastante interessante que diz, uma pesquisa de Harvard, que fala que, por ano, os Estados Unidos gastam 200 bilhões e é gasto mesmo, vocês vão ver que não é investimento, gasta 200 bilhões por ano em treinamentos. Só que somente 10% desse valor, de fato, tem retorno comprovado. Então, isso é um ponto para a gente pensar, porque eu arrisco dizer que no Brasil não é muito diferente disso, tá? Ok, então, quando a gente fala em competências, né, esse é um tema que está muito em alta, não tem um dia que eu não entre no LinkedIn, por exemplo, e não tem algo falando sobre isso, eu tentei buscar uma clareza nisso tudo, né, eu queria entender um pouco mais a respeito disso, e, de fato, buscar da fonte uma informação que fosse relevante, que de fato tivesse uma aplicabilidade prática. E aí eu encontrei essa pesquisa da OCDE, que é o Future of Education and Skills 2030, que, no meu ponto de vista, é a pesquisa que ela é mais assertiva, honesta e até de vanguarda, né? Porque ela está pensando há 10 anos à frente, e eu acho que ela é, assim, sensacional, tá? Então, vou trazer aqui os pontos principais dessa pesquisa. Ela começa falando a respeito dos núcleos fundamentais. O que isso quer dizer? Ela coloca que, para uma pessoa ser competente em algo, a gente precisa ter bases, a gente precisa ter repertório. Se a gente não tiver repertório, não tem como a gente ser competente,
tá? Então, ela coloca o letramento e numeramento. Isso já estava presente em outras pesquisas deles, mas eles permanecem, ou seja, por mais tecnologia que a gente tenha, saber ler, escrever e fazer conta ainda é o básico do básico para todo mundo, né? E mais do que isso, letramento pressupõe não somente saber ser alfabetizado. Ser alfabetizado é uma coisa, ser letrado é outra. Ser letrado é fazer uso do código linguístico em situações práticas. A mesma coisa no numeramento. Você saber fazer contas é uma coisa, saber aplicar isso em situações práticas é uma outra coisa, tá? Então, dentro desses núcleos fundamentais, ela traz também outros temas que, no meu ponto de vista, são muito interessantes, que é o letramento digital. Então, nesse mundo que a gente vive, né, com a invasão da digitalização na nossa vida, é essencial. O que significa isso? É ser capaz, resumidamente, né, ser capaz de navegar no mar de informações que a gente tem no ambiente digital, saber identificar aquilo que é relevante para a gente, selecionar e fazer uso dessa informação. Ela fala sobre saúde física e mental. O que isso quer dizer? Se você não tiver uma boa saúde física e mental, não tem como você ter desenvolvimento de competências. E isso é muito significativo numa sociedade onde a gente tem tantas pessoas com tantas comorbidades físicas, mas também mentais. Então, numa sociedade onde a gente tem os níveis de ansiedade e depressão crescendo tanto, né, se tornando uma das principais doenças do nosso século, a gente precisa ter um olhar muito grande para isso, e as empresas precisam ter um olhar para isso. Então, quando a gente fala em saúde física e mental, programas de qualidade de vida nas empresas, por exemplo, a gente também está falando em resultado. A gente também está falando em desenvolvimento de pessoas. Então, está tudo interligado, e isso, para mim, é sensacional. Bom, e aí ela traz a questão das bases sociais e emocionais. Então, mesma coisa, as pessoas, não somos seres sociais, somos seres emocionais. Então, ela resgata aquilo que a gente falou no início da apresentação sobre a integralidade do ser. Não vale mais somente saber ler e escrever, como lá no início. Agora a gente precisa de mais. E aí a gente entra nas competências que ela chama de transformadoras. Por que competências transformadoras? Porque essas 3 competências, elas podem se reverberar em outras tantas, tá? Então, todas essas competências que a gente vê por aí, né, sobre pensamento crítico, trabalhar em equipe, comunicação, todas elas, se a gente for analisar bem, elas estão dentro dessas competências. Então, quando a gente fala em criar novos valores, a gente está falando em inovação, a gente está falando em criatividade, a gente está falando em senso crítico. Quando a gente fala em reconciliar tensões e dilemas, é saber trabalhar em equipe, é saber gerenciar conflitos, mas também é saber relacionar coisas que a princípio não tinha relação nenhuma. E assumir a responsabilidade. Gente, se a gente for analisar bem essas 3 competências, elas são essencialmente humanas, né? Por quê? Quem assume a responsabilidade são os humanos. Quem, de fato, vai realizar uma tarefa, quem vai abraçar um projeto, uma causa e vai colocar a mão na massa e vai fazer, somos nós. A máquina, ela vai esperar a nossa proatividade. Quando a gente fala em criação de novos valores, a gente está falando em ultrapassar padrões. A máquina, até o momento, pelo menos, e que a gente tem hoje, é uma combinação a máquina consegue fazer uma combinação de informações, embora com um grande nível de complexidade, mas ela repete padrões. O ser humano não, o ser humano ultrapassa os padrões. Ele vê ligação entre coisas que a princípio não tinha ligação nenhuma. Bom, ok. E aí eu trago aqui uma taxonomia de Bloom, que, né, para quem é da área educacional tem mais familiaridade com ela, mas para quem não é, eu trouxe para esse momento que eu considero importante. Quando a gente fala em competências, a gente está falando no mais alto nível grau de desenvolvimento cognitivo do ser humano. É o mais alto nível de abstração que a gente pode ter. E, então, a gente pode dizer que a gente está, assim, no topo, está falando sobre o topo dessa pirâmide, tá? Mas para que a gente chegue lá, a gente precisa antes ter passado por todas as outras etapas. E aqui eu tenho que trazer
um ponto que me deixa bastante, assim, reflexiva, que é pensar que a gente tem hoje uma sociedade, no Brasil, com uma grande quantidade de pessoas que sequer sabem ler, escrever e fazer contas a nível básico, né? Então, isso não é segredo para ninguém, a gente tem níveis educacionais muito baixos. Como é que a gente vai chegar na ponta, né? Então, isso é um desafio que a gente tem, e isso é um desafio social muito grande. Porque se a gente não tiver o básico garantido, a gente não chega lá em cima. E aí, a longo prazo, as empresas vão ter, já tem, né? Mas vão ter cada vez mais, muito mais desafios e para conseguir captar e desenvolver seus colaboradores. Então, isso é um ponto que eu não poderia deixar de falar. Bom, então a gente tem aqui um novo formato de educação, né, dentro desse mundo do trabalho. Então, o que antes era um esquema disciplinar, ou seja, de 1 a 1, né, numa lógica de um conhecimento acumulado, a gente tem agora uma lógica de fluxos de conhecimento. Ou seja, as novas demandas surgem, a gente precisa identificar essas demandas, saber aquilo que a gente precisa desenvolver, né, ir lá, fazer um curso, fazer, enfim, o que for, voltar e aplicar esse conhecimento. Então, hoje a gente tem uma série de ferramentas que possibilitam a gente ter conteúdo em diversos formatos. Então, a gente tem as microcertificações, como eu falei, a gente tem as pílulas de aprendizagem, que é o microlearning, a gente tem masterclasses com grandes especialistas. Então, antes, se a gente tinha que acessar multiplicadores, hoje a gente tem pessoas que falam muito bem a respeito de temas, são verdadeiros mestres sobre alguns assuntos, e que estão na internet gratuitamente falando a respeito do que sabem, ou num valor muito acessível para a grande maioria da população. Então, o que eu entendo é o seguinte: o problema hoje, o desafio hoje, ele não está mais no acessar o conteúdo. O conteúdo, ele está disponível, mas a gente precisa ter pessoas competentes para saber o que fazer com isso, né? E acho que esse é o grande gap de tudo. É isso que a gente precisa pensar, isso é desenvolver competências. Bom, e aí nesse cenário a gente tem que pensar que a gente precisa ter uma liderança forte. É um papel central nesse cenário, é a liderança. Então, então, se antes a gente tinha um líder, né, que mandava e desmandava somente, agora a gente precisa ter um líder que tenha um pensamento sistêmico e estratégico de negócio. Então, ele tem que ter conhecimento tanto sobre as tecnologias que estão em uso, ele precisa ter conhecimento sobre as pessoas que trabalham com ele, sobre identificação e desenvolvimento de talentos da sua equipe, e uma visão holística de negócio mesmo, de resultado. E isso é bastante desafiador, porque muitas vezes a gente tem, né, eu me coloco como reconfessa, a gente tem muitos desafios, muitos resultados para entregar, e é difícil mesmo, né, a gente conseguir desenvolver tudo isso, fazer gestão de conflitos e proporcionar segurança psicológica para o time, tendo uma série de prazos e resultados que a gente precisa dar conta. Bom, e aí, já para chegar no final aqui, eu trouxe uma reflexão, que eu acho que ele é o melhor pensador que pode falar a respeito desse assunto, que é o Edgar Morin, que graças a Deus está vivo ainda, 99 anos, eu sou discípula, eu sigo muito, e eu acho que ele é sensacional. Então, o que ele fala? Ele fala que hoje a gente precisa ter uma educação que leia o texto, mas também leia o contexto, ou seja, aquilo que está tecido junto, que é fazer a união de temas, ou seja, de conteúdos que a princípio estão fragmentados, desconexos, juntando tudo isso, que envolve muitas vezes uma série de variáveis, mas em algo que faça sentido, ou seja, produzindo conhecimento, produzindo valor. E aí, para fechar, eu trago uma frase que eu construí e espero que faça sentido para vocês, que é o papel do ser humano nesse novo mundo do trabalho é a capacidade de ver além a partir de informações fragmentadas
e, por vezes, desconexas. É criar novos sentidos para as coisas, unindo dados, intuição, senso crítico, experiências diversas em um contexto específico com objetivos específicos, gerando valor e propósito para si e para o mundo. Então, é o sentido. A gente volta ao início do ser humano, é a essência. E é para lá que a gente vai também. Obrigada. Nós que agradecemos, Vanessa. Bom, gente, antes de eu partir para as perguntas, eu preciso fazer uma importante correção do nome do coordenador do Grupo de Excelência de Estudos em Tecnologia Digital, coordenador administrador Jorge Luiz dos Santos. Eu gostaria de pedir 1000 desculpas ao administrador Jorge Luiz dos Santos, viu, seu Jorge? 1000 desculpas. Bom, gente, agora a gente vai partir para as perguntas. Foram muitas, Vanessa, as pessoas estão realmente bastante interessadas, que bom, né? Que a gente vê que a gente vem numa jornada do conhecimento há 3 dias, Sim. Então as pessoas estão participativas, e isso nos dá muito orgulho e vontade de não terminar o ENCOAD, mas infelizmente, né? Mas é bom que a gente mantenha aqui o gás para o ano que vem. Então vamos lá. O José Vital, Vanessa, ele quer saber o seguinte: como se deve integrar as gerações no momento em que as empresas estão vivendo? Integrar todas as gerações, né? Isso. Isso, na verdade, também faz parte da diversidade, né? Na verdade, quando eu falei sobre diversidade, a gente tem como um olhar que a diversidade é integrar somente um cadeirante, um negro, né? Enfim, mas não, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando de diferentes pessoas com diferentes repertórios, experiências de vida dentro desses times. E hoje existem diversas empresas que estão com programas, inclusive, né, de captação e retenção de talentos da terceira idade com resultados incríveis. Então, quando eu falo sobre diversidade, eu falo também a respeito da terceira idade, dos jovens, de qualquer idade, né? Então, é esse o ponto, é diversidade. Bacana. Bom, o Lucas Salles, ele quer saber, na sua opinião, como deveria ser, né, a inovação, o novo formato das escolas, já que temos uma realidade um pouco ultrapassada se compararmos, né, com as escolas de outras partes do mundo, principalmente as escolas públicas. Sim. Olha, já existe um movimento grande, um movimento bem intenso em educação, eu digo que eu estou falando a nível de Brasil, tá? Na inserção de algumas metodologias que nós em educação chamamos de metodologias ativas. Então, como que isso acontece rapidamente, né? Nesse cenário, nesse formato, nessa metodologia de ensino, o professor ele já não é mais o centro do processo. Quem é o centro do processo é o aluno. Tá? E para isso existem diversas metodologias, eu vou falar uma que para mim é do meu coração, eu acho que é a que mais funciona, que é a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, que dentro dessa metodologia, a ideia é que as escolas tragam desafios do mundo real para dentro dos seus espaços e os alunos desenvolvam projetos para solucionar esses desafios, ou para, pelo menos, né, propor, desenvolver ideias para que esses desafios sociais sejam superados. Então, esse é um dos modelos que existe, embora é bem raro, né, hoje em dia, as escolas desenvolverem isso, digo, nas escolas públicas, pelo menos das que eu conheço, mas para mim é o formato de educação do futuro, aprendizagem baseada em projetos, né, que tem tanto aprendizagem baseada em projetos, quanto aprendizagem baseada em problemas que são meio que primo irmão, assim, uma da outra. Bacana. Flávio Gil da Silva pergunta: como lidar com os estressores psicológicos no mercado de trabalho tão focados na era digital? Esse é um desafio bem grande, porque estressores é o que não falta para a gente, né, nesse nosso novo mundo. Então,
A gente vive numa sociedade da falta de atenção, né? A gente tem um aparelhinho que chama a atenção da gente o tempo inteiro e que cada vez mais, pelo menos eu sinto das minhas experiências, que cada vez mais é difícil, né? Deixar ele de lado e focar nas nossas atividades. Mas eu entendo que quanto mais focados, quanto mais propósito e valor essas pessoas enxerguem nas suas atividades, mais possível da gente minimizar esses estressores. Nesse cenário também, eu acho que o papel do líder é um papel, assim, essencial. O líder, ele é o maestro, né, dessa orquestra, então é ele quem vai fazer a gestão dessas situações, proporcionando aí uma segurança para esse time. Então, acho que é por aí. O Ronaldo Nogueira gostaria de saber, na sua opinião, qual é o perfil de ensino, aprendizagem que você acredita ser o ideal para o momento no contexto empresarial? Talvez ele queira dizer assim, uma empresa que invista, né, na capacitação, algumas delas estão investindo muito na gamificação. Como é que você está vendo, né, esse ambiente da capacitação empresarial no momento? Eu entendo que precisa ter uma junção, né, entre o conteúdo, que hoje, até por conta da pandemia, está passando cada vez mais para os ambientes digitais, mas proporcionando a esses colaboradores a possibilidade de fazer a aplicação prática desses conteúdos. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem, tá? Porque o conteúdo em si não é mais o grande desafio, como eu falei, né? O conteúdo a gente consegue gerar e com uma grande qualidade. Agora, a questão é a gente proporcionar situações de aprendizagem, experiências, para que essas pessoas possam colocar, de fato, esses conteúdos em prática, e principalmente com experiências de aprendizagem pensadas para aquele contexto, né? Porque muitas vezes as experiências, as atividades que são desenvolvidas são pensadas de uma forma, posso dizer assim, de prateleira, né? Eu não acredito muito nesse tipo de formato de educação. Eu acho que as coisas precisam partir daquele contexto. Então, entendo que seja isso. Acho que gamificação, como você falou, é uma metodologia incrível. Ela pode, sim, e deve ser utilizada, mas desde que ela não seja pensada como algo assim, porque está na moda, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar na gamificação com estratégia. Qual é, de fato, a funcionalidade que ela tem para aquela nossa intenção, para aquele nosso objetivo. E não unicamente porque as pessoas vão se divertir, vai ser legal, e aí, né? Qual o resultado disso? Eu acho que a gente une as duas coisas, então eu sou meio pragmática para isso. Precisa sim ter um momento do lúdico, e precisam ser experiências prazerosas, mas a gente também precisa pensar na estratégia de negócio da empresa, precisa dar resultado. Bom, Vanessa, para a gente encerrar a nossa fase das perguntas, eu vou trazer aqui uma pergunta do José Vanderlei Santos, bem profunda, acho que a gente precisaria até de um ECOAD só para esse tema, olhe bem. Ele disse que leu um artigo que dizia, aprender a ser humano em um mundo cada vez mais digital. Sim. A sociedade não está sendo empurrada para isso ser resolvido nos seios das famílias? Fiquei pensando, como ser humano, né? Como a gente se tornar humano num mundo cada vez mais digitalizado, onde as ameaças robóticas estão aí, né, amedrontando os trabalhadores, os colaboradores, enfim. Sei que é um tema bastante profundo, mas a gente precisa, né, pensar sobre isso, né? Com certeza. Talvez esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, ele tenha nos forçado, né, na marra, a pensar um pouco a respeito disso, né? Então, talvez esse coronavírus ele veio justamente para fazer com que essas relações elas sejam novamente valorizadas na sociedade, né? Então, eu acredito muito que para que a gente possa promover mudanças a nível individual e social, a gente precisa primeiro refletir sobre essas questões todas, e eu acho que esse é um momento muito importante e relevante para que a gente possa pensar. Então, é isso, eu acho que é valorização daqueles que estão com a gente,
valorização das pessoas que nos acompanham, e realmente, eu acho que é um tema bem complexo, bem profundo, que a gente precisaria elaborar melhor, assim. Ter mais tempo.